Olá! O nosso vídeo hoje é de caráter informal. É a compilação de alguns áudios que nós extraímos de uma conversa de WhatsApp. Esses áudios foram feitos pelo Oscar dos Anjos. Ele foi meu colega em um curso que fizemos com a professora Luciana Klein para a prova profissional de AutoCAD. E conversávamos, então, sobre o conceito BIM, que envolve todo o processo de projeto, execução e manutenção após a execução dos projetos de engenharia atualmente. Então, dessa conversa despretensiosa, surgiu algo que julgamos muito interessante. Então, compilamos e editamos neste vídeo, que vamos disponibilizar aqui para os acadêmicos de engenharia e para todos vocês que prestigiam o nosso canal e se interessam por esses temas. Grande amigo Paulo. Então, cara, basicamente o BIM é uma metodologia de modelagem da informação da construção. Teoricamente, o que a gente considera hoje nos projetos da construção civil? A gente projeta isso utilizando linhas, utilizando polígonos. A gente não projeta de fato com elementos construtivos, tá? A gente só representa. Seria tipo utilizando geometria descritiva, essas coisas assim. Basicamente, o que a metodologia BIM traz à tona? É literalmente construir algo digitalmente, para que só então a gente de fato construa. Sabendo disso, a gente tem algumas ferramentas BIM, tá? Que são softwares que facilitam a modelagem da construção. Quando eu digo modelagem, eu digo a criação de um modelo 3D, tá? E a gente tem outras fases também além do 3D. Com isso, a gente tem uma série de benefícios, desde a parte de compatibilização e coordenação de projeto. A gente tem também a parte de quantificação, a gente tem a parte de análise de eficiência energética, orçamentação, não sei se eu falei, cronograma de obra, operação e manutenção do sistema, sustentabilidade. Bicho, tem muita coisa que a gente chama de fases do projeto BIM, que vai desde o 3D até o 7D. E nessas fases a gente trabalha com cada tipo. Por exemplo, a 4D é a parte de cronograma de obra, fases de execução, se não me engano. Aí a parte de 5D é a parte de orçamentação, custo, ou fases, essas fases da obra que eu falei no 4D. Entre 4D e 5D, essa parte de fase de obra, ou seja, o que eu vou construir, em qual etapa eu vou construir, quando eu vou construir, quanto tempo eu vou levar. Isso seria o 5D. Tá, o 4D e 5D, mais ou menos. O 6D entra na parte de análise de eficiência energética, sustentabilidade, operação e manutenção, coisas do gênero. E o 7D eu não lembro, é muito D. Sabendo disso, a gente tem também nos projetos em BIM algo que a gente chama de nível de detalhamento, tá? Pode ser o nível de detalhamento ou o nível de informação desses modelos, que a gente caracteriza desde 100, 200 até 400. Esses níveis de desenvolvimento são a quantidade esses níveis de detalhamento, eles especificam o quão perfeito, basicamente, assim, será o meu modelo, tá? Ou seja, o que ele vai ter esse modelo? Eu vou desenhar, eu vou modelar um pilar. O que leva num pilar? O pilar leva concreto, ele leva brita, ele leva o estribo lá, por exemplo. E assim, quanto mais detalhado ele for, maior o LOD dele, ou seja, o nível de detalhamento. LOD vem de Level of Detailment, alguma coisa assim. E em função disso, você vai criando modelos mais robustos ou modelos mais simples. E isso vai em função da intenção que você tem.
Ah não, eu quero calcular somente a parte de concreto que vai levar nesse pilar. Eu não preciso fazer um LOD muito alto, ou seja, eu não preciso detalhar ele tanto, entendeu? Eu posso saber só qual é a volumetria desse pilar, porque eu posso calcular o concreto. E assim, entre outros elementos, por exemplo, escada. Ah, eu vou ter ali um acabamento no espelho e no piso da escada. Ah não, eu só vou ter a escada, só preciso codificar, não sei, o volume de concreto que tem naquela escada que eu vou precisar utilizar. Não vou precisar codificar armação, nada disso. Então, em função da sua necessidade e o que você pretende com o modelo, faz diferença na modelagem, entende? E para ser considerado BIM, precisa ser um objeto paramétrico. O que isso significa? Se eu fizer uma alteração em algum elemento naquele projeto, por exemplo, uma janela, ela tem que se adequar a múltiplas situações. Por exemplo, quando eu faço um modelo de uma janela, em ferramentas BIM, a gente tem o que a gente chama de famílias, que são basicamente os blocos da AutoCAD, tá? Essas famílias, elas têm características geométricas e têm características de informação que elas estão concedendo, tá? Por exemplo, se eu tenho uma torneira, por exemplo, no AutoCAD a gente consegue fazer isso, tá? As pessoas acham que não, mas a gente consegue. Por atributo a gente resolve esse problema. Eu não sei como é que seria a condição lógica desse atributo. Por quê? Você vai entender. É porque é muita coisa. Mas basicamente, se eu tenho a torneira lá, o bloquinho da torneira, eu vou descrever a informação da torneira. Então eu vou dizer qual é o fabricante, qual é o modelo da torneira, qual é a vazão que tem nessa torneira, qual que é a, sei lá, a perda de carga localizada nessa torneira, na entrada dela. Eu vou colocar todas as características que eu tiver naquele modelo, entendeu? E aí, em função disso, se eu altero, por exemplo, um joelho, coloco um joelho ali a mais, ou faço uma modificação no tubo, esse cálculo tem que ser acertado automaticamente. E aí, por que eu falei da torneira? Para puxar para a janela. As janelas que de modelo BIM pad, elas precisam ser paramétricas, ou seja, a largura do caixonete tem que se adequar a diferentes tamanhos de parede, por exemplo, entendeu? Eu tenho uma parede que é de 15, uma de 20 e uma de, sei lá, 30. Esse caixonete tem que se adequar a essas larguras. Basicamente é isso. Então, nessa circunstância, você tem um quantitativo de material que vai se adequar também a esse modelo de janela, entendeu? Você também tem diversos softwares, diversas ferramentas BIM, tá? Entre elas, o que as pessoas não falam muito é o AutoCAD. O AutoCAD, ele também é uma ferramenta BIM. As pessoas não falam, mas é. E tem que fazer uma distinção entre o que é o BIM, que é na verdade uma metodologia, uma coordenação e gestão de pessoas, diferentemente de um software, tá? BIM não é um software. A Revit é uma ferramenta BIM, mas ela não descreve o que é o BIM de fato. Ela é uma ferramenta BIM, mas ela não é o conceito BIM. Você tem diversos tipos de software que vão ser utilizados em situações distintas. Por exemplo, você tem a parte de arquitetura, você pode usar o Revit, você pode usar o ArchiCAD, entre outros. Esses dois são os mais conhecidos. Na parte de map, você também pode usar o ArchiCAD, você pode usar o Revit também. ArchiCAD eu acho que tem map também. Não sei, tem que ratificar a informação, mas eu acho que tem. Na parte de estrutura, você pode usar o Tecla, você pode usar o Saip, o Robot da Autodesk. Eu acho que são esses. Na parte de infra, tem software da Bentley, tem o software da InfraWorks, da Autodesk também. Isso na parte de planejamento, tá? Implantação de obra. Na parte de movimentação de terra, você pode usar o AutoCAD Civil 3D.
Na parte de compatibilização de projeto, você pode usar o Navisworks ou Solibri. Acho que tem um tal de Syncro também, se eu não me engano. Então, assim, dependendo da etapa de execução que você quer atingir, você precisa usar um software diferente. Por isso que o BIM não é Revit. Ele é apenas uma ferramenta para um determinado fim. Então a ferramenta que você vai usar, dependendo da fase da metodologia, vai divergir, entendeu? E aí, quando você vai implantar, você precisa saber qual é o plano de implantação em BIM, depois o plano de implementação BIM, plano de execução BIM, que vai descrever mais ou menos quem serão os fornecedores de modelos entre diversas disciplinas, tá? Qual é o formato que esses modelos serão entregues, qual versão de software eles serão entregues, quem é o responsável por fazer cada modelo, desenvolver e coordenar cada modelo, quais são os padrões definidos da empresa para que esses modelos sejam executados. Por exemplo, nos meus projetos, hoje, eu preciso fazer a adequação deles à tabela TCPO de orçamentação. O que isso significa? Todos os elementos que compõem os meus projetos hidrossanitários, eles precisam ter um código dessa tabela TCPO. Por quê? Eles precisam ter um código, eles precisam dizer qual é a célula construtiva, qual que é a etapa de execução e qual que é a subetapa. Por exemplo, eu tenho lá instalações hidráulicas, por exemplo. E aí eu tenho um trecho do banheiro, por exemplo. Aquele trecho ali, eu teoricamente chamo de... é uma subetapa que eu chamo de ramal de hidráulica. E eu preciso inserir essas informações no modelo para que eu consiga fazer importação disso para um software ERP que a gente usa. E aí eu não preciso inserir manualmente essas informações, essa codificação, que o software já entende essa formatação e lê automaticamente, entendeu? Então já insere. Então eu faço integração entre o Revit e o Cienge para que esse processo, esse fluxo de trabalho seja mais otimizado e mais rápido. E aí tem uma coisa interessante também, que é a curva de aprendizagem do BIM, tá? Quando você vai implantar numa determinada empresa, quando você vai fazer projeto. Basicamente nas fases iniciais de estudo preliminar e anteprojeto, num projeto tradicional, você tem um esforço de tempo muito ínfimo, tá? É pequeno, ele cresce em função do desenvolvimento do projeto. Em projeto BIM, você tem um esforço de tempo muito maior nessas fases iniciais, tá? De modelagem, saber o que vai ser o levantamento, adequar o teu template ao memorial descritivo. É muito mais maçante, muito mais trabalhoso nas fases iniciais. Em contrapartida, quando você sai dessas fases iniciais, já parte para o projeto executivo, a curva de aprendizagem cai muito, porque você já definiu muita coisa, você já previu muita coisa, já previu o problema, detectou, na verdade, algumas inconsistências na execução do projeto. Por exemplo, eu estou passando aqui com um tubo numa viga onde eu não poderia. Então você já prevê isso antes, tá? Enquanto no projeto tradicional o teu esforço, tempo é muito maior no projeto executivo, tá? Consecutivamente, o esforço precisa ser maior também para as fases do final, onde você tem que ir basicamente resolvendo o problema enquanto o bicho está pegando. Você tem que resolver o problema enquanto a obra está correndo. Então, assim, evidentemente a gente percebe que o impacto que o colaborador pode dar no início do projeto é maior, porque ele está naquela fase de planejamento, ainda está com as coisas ali ainda com tempo para poder trabalhar, o que não acontece nas fases posteriores, né? Quando você já está partindo para a fase de projeto executivo. Então, em função disso, você tem que levar essas considerações, né? Quando você vai implantar uma metodologia BIM no escritório. Então, bicho, basicamente é isso. Assim, resumidamente, tá? Tem outras coisas que podemos falar, mas basicamente você tem uma introdução. BIM é isso, cara, é gestão de pessoas, é entender os processos
que a empresa passa, qual é a necessidade da empresa e aplicar isso de modo a conseguir extrair, modelar e ter um projeto executivo mais assertivo, melhor compatibilizado, onde você consegue detectar interferências. E é isso, cara, eu gosto muito, muito mesmo. Estou muito envolvido atualmente no conceito, tá, na metodologia, não só em treinamento de software, mas em aprendizagem mesmo da metodologia, o que ela realmente representa e qual é o objetivo que se quer alcançar utilizando a metodologia. Então acho que vale um estudo minucioso aí sobre o que isso representa hoje para a construção civil. Isso eu falo qualquer vertente da construção, tá? E aí você tem a parte também de operação e manutenção da edificação, né? Por exemplo, se você tem um projeto as-built mais assertivo, que você fez as compatibilizações em determinados períodos, você consegue fazer operação e manutenção melhor desse sistema. Por exemplo, se eu tenho um vazamento num determinado ponto, digamos assim, um exemplo, eu tenho um corredor aqui e eu tenho um vazamento num determinado trecho onde eu tenho uma viga e aí eu desviei da viga, por exemplo, e aí eu tenho um vazamento ali na tubulação no teto do forro que tá coberto. Então basicamente eu consigo prever, teoricamente, que ali pode ter dado um problema no joelho, o joelho quebrou, deu algum problema, deu alguma rachadura, e eu consigo fazer uma manutenção mais assertiva, porque eu sei quais elementos estão naquele determinado trecho, entende? E aí você tem também a parte de realidade aumentada, onde você consegue fazer a visualização de um determinado modelo dentro do campo, escala, por exemplo, de 1 para 1, é possível se fazer isso. Você tem a parte de realidade virtual, onde você consegue fazer um passeio dentro da edificação, olhar as coisas, principalmente para a parte de marketing, né, de venda e de empreendimentos, daqueles clientes que desejam incorporar seus terrenos e tal. Então isso também vale para a parte de marketing, onde pode ajudar, auxiliar bastante. Você tem a parte de realidade mista, que é realidade virtual junto com a realidade aumentada, onde você pode, um exemplo, tá? Você tem um apartamento onde você vai fazer, tá mostrando para o cliente, e aí ele vai quer fazer a alteração no acabamento na hora. Eu quero que essa parede aqui ela não seja mais branca, eu quero colocar ela uma cor, um azul, um cian aí. E aí você consegue fazer essas adequações diretamente, tá? Acredito eu que isso pode ser considerado uma realidade mista, onde você altera isso. Então basicamente, cara, eu acho que é isso.